Olá, jovens! Continuando aqui nossa excursão ainda pela Grécia, estamos com base a cidade de Atenas, e daqui saímos para as visitas aos locais onde encontramos muitos fatos históricos e hoje falando sobre a religião grega, religião politeísta. Eles acreditavam muito bem, já aprenderam, hein? É verdade, eles acreditavam em vários deuses e acreditavam que os principais viviam no monte mais alto da Grécia, que é o Monte Olimpo. Ele tem cerca de 2.917 metros de altura, este monte. Então eles acreditavam que os deuses se reuniam nesse local para resolver os problemas do mundo. E o principal deus é Zeus, o deus do trovão. Eles acreditavam que os deuses controlavam as forças da natureza. Eles não tinham um livro sagrado, como outras religiões, como o islamismo tem, o cristianismo tem, o judaísmo tem. Não, eles não tinham um livro sagrado, mas as histórias eram contadas de geração em geração, assim, numa oralidade. Né? E os jovens iam aprendendo sobre a crença dos seus pais, dos seus avós, e o que unia o povo grego, porque eram várias cidades, né, cidades-estados, cada uma tinha o seu monarca, mas o que unia essas cidades, um dos fatores, além da língua grega falada, era a religião, né? Era a crença que eles possuíam. Eles tinham divindades para tudo o que era necessário em suas vidas. Então, se eles praticavam a navegação, havia o deus do mar. Se eles praticavam a caça para se alimentar, havia o deus que ia protegê-lo. Se eles praticavam o comércio, eles tinham um deus que o protegia. Se eles cultivavam a uva para elaborar o vinho, tinha o deus do vinho. Então eles tinham Deus para tudo que se imaginava. Se imaginava. Aí eu lembro bem uma passagem bíblica quando o apóstolo Paulo, ele no Atos dos Apóstolos, ele visitando Atenas, ele visitou o Areópago, que era o Supremo Tribunal. E naquela colina, a colina de Ares, quando ele visita aquele local, ele vai encontrar um santuário a vários deuses. Vários deuses. E tinha um espaço vazio. Mas lá estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí ele até pergunta, o apóstolo Paulo pergunta, o Paulo que você já estudou dentro do cristianismo, né? Apóstolo Paulo, católicos, protestantes, já ouviram falar no apóstolo Paulo. Então ele pergunta, vocês fazem um santuário até a um Deus que vocês não conhecem? Aí veja a resposta deles. Vai que exista. E ele fique com raiva da gente, né? Por não venerá-lo. Então vamos venerá-lo para que coisas boas aconteçam. Aí o apóstolo Paulo, que estava falando do cristianismo, né? Isso foi depois da ressurreição de Cristo. Ele estava falando do cristianismo, ele diz: olha, eu vim trazer para vocês a mensagem do Deus que vocês desconhecem. E esse Deus é o que criou os céus e a terra. Ele estava falando de Jesus Cristo. Está baseado em fé. Os gregos tinham fé, fé nos seus deuses, fé na sua religião. Os gregos, eles acreditavam que os deuses
Eles tinham emoções, como os humanos têm. Eles amavam, eles odiavam, e eles chegavam a se relacionar, um Deus com uma mulher que não é Deus, uma mortal, ou o inverso, uma deusa com um mortal. Aí, da consequência desse relacionamento, desse amor que houve, vai acontecer o nascimento de um semideus, o filho de um deus com uma mortal. Ele era um herói, ele tinha poderes sobre-humanos, como o caso de Hércules. Hércules, tão forte, ele separou o continente europeu do continente africano. Ele separou com os ombros. Força de Hércules. Bem, mas vocês sabem para que serve a mitologia, né? Para ilustrar acontecimentos como a navegação pelo mar Mediterrâneo. Bem, é esse o objetivo da mitologia. Bem, então, os gregos eram bastante supersticiosos, tinham sua fé, sua religião, e cada cidade tinha adoração a um determinado deus. Falando da cidade que nós estamos, Atenas, era a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Bem, então, este é um pequeno resumo sobre a história da religião dos gregos, da antiga Grécia. Ok? Então, até um outro vídeo, se Deus quiser. Até mais, um abração para todos.